Lá. Operação Lança do Sul. Dando continuidade ao assunto relações com os Estados Unidos, nós temos aqui agora uma notícia muito preocupante, que é o seguinte: Estados Unidos mobilizaram o maior porta-aviões do mundo para pressionar a Venezuela. Foi instalado no Mar do Caribe o maior porta-aviões do mundo para apontar seus canhões para a Venezuela. Nós vamos discutir sobre isso agora, a partir de um comentário com a Biazita Gomes lá no canal dela. Eu, inclusive, estou colocando o link do vídeo da Biazita no chat para vocês clicarem e interagirem lá também, darem like, comentarem que assistiram aqui comigo, porque é uma notícia muito preocupante e eu sou obrigado a recorrer a quem entende do assunto, a analistas de política internacional, que acompanham conflitos, que acompanham essas crises, para falar do tema, tá? Há quem diga que não é mais questão de se, mas sim de quando a Venezuela vai sofrer um ataque dos Estados Unidos. A desculpa, como sempre, o narcotráfico, que eles estão classificando como narcoterrorismo, né? E que estão tentando, inclusive, passar aqui no Brasil um projeto, né, para classificar o crime de facção criminosa, o crime de tráfico, como terrorismo. Que é uma forma de atrair os canhões dos Estados Unidos para cá. Da mesma forma que os Estados Unidos está fazendo com a Venezuela nesse momento. Então, deixa o seu like aqui, deixa o seu comentário e vamos assistir juntos o vídeo aqui da Biazita. Vamos lá. O maior porta-aviões do mundo chegou à América Latina e não é uma visita pacífica. A função desse porta-aviões que chegou na América Latina é para fortalecer a estrutura de guerra de um possível ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela. O SS Gerald é um porta-aviões nuclear e é o maior do mundo, e ele tem a função de auxiliar as tropas americanas em um eventual ataque à Venezuela. Lembrando que na costa venezuelana já tem uma boa quantidade de navios americanos esperando só o ok do Trump para fazer um ataque. E esse ataque do Trump à Venezuela parece que só precisa de uma mudança da opinião pública. O Trump tem trabalhado numa ideia constante dentro dos Estados Unidos que a Venezuela teria fortíssimo poder bélico e precisa ser contida a partir desse momento para não atacar os Estados Unidos. Cara, isso é uma mentira deslavada, né? Que é uma grande mentira. Eu acho incrível a capacidade que o Trump tem de criar esses espantalhos e de criar essas crises para tentar desviar, né, os principais problemas que ele enfrenta. Nesse momento, os Estados Unidos está enfrentando uma crise tremenda interna, né, está reprimindo a sua população, a população está desempregada, está com um preço absurdo de aluguel, está morando dentro de carro, morando em trailer, e ele se preocupa com o quê? Com a Venezuela, até mesmo para tentar desviar de um outro assunto que nós temos aqui um vídeo relacionado na playlist de cortes, que é a questão do caso Epstein, em que agora, claramente, tem relatório, tem documento que demonstra que Donald Trump sabia dos crimes de Jeffrey Epstein e participava, provavelmente, daquelas coisas bárbaras, terríveis, envolvendo tráfico sexual, menores de idade, inclusive. Coisa nojenta, tá? Trump não só sabia, como podia ser um dos participantes, um dos clientes de Jeffrey Epstein. Isso está estourando nos Estados Unidos. Eu já trouxe notícias sobre isso e está aqui nos cortes. Você pode assistir a playlist completa e tem ali o vídeo. E agora ele fica tentando usar a Venezuela e a América Latina como o espantalho do momento para tentar desviar, né, a atenção dessa pauta. Isso a gente precisa começar a desfazer. A Venezuela não é uma potência bélica, ela não tem uma quantidade enorme de armas como tem se ventilado aí. Tanto os Estados Unidos ventilam isso, como também aqueles que são pró-Venezuela falam direto isso. A Venezuela tem armas ultrapassadas, tem uma situação complicada belicamente e tem sim fortes milícias armadas, mas isso não significa que ela conseguiria entrar de frente numa guerra com os Estados Unidos. No caso, a gente percebe que o objetivo dos Estados Unidos é mais fazer um processo de desorganização do Estado venezuelano. Sim, porque é uma forma de você construir
o caminho para um governo mais pró-Estados Unidos. Nesse momento nós temos a indicada, né, a ganhadora do Nobel da Paz desse ano, a Corina, oposicionista do Nicolás Maduro, pedindo ataque à Venezuela. Isso já aconteceu nos últimos dias. Ela mora fora da Venezuela, né, ela está exilada. Ela ganhou esse Nobel por ser uma opositora ao Maduro, não tem outra resposta a isso, tem outra possibilidade para isso. E o Trump está doido para ter um novo governo na Venezuela. A questão é que Maduro não é um ditador caudilho solitário. Maduro tem toda uma construção para chegar o nome dele ao poder. Ele tem os militares ao seu lado, ele tem setores importantes da Venezuela que o apoiam. Tem problemas? É claro que tem. É uma gestão complicadíssima. O próprio governo brasileiro não reconheceu até hoje a eleição que reelegeu Nicolás Maduro. Mas isso não dá o direito aos Estados Unidos de fazer o que bem entender com a Venezuela. Isso é autodeterminação dos povos que eles estão tentando coibir. Caso se efetive esses ataques, seriam ataques via ar para tentar desorganizar em pontos estratégicos para poder fazer uma operação de decapitação contra o Maduro. Mas a Venezuela aposta numa possível guerra de guerrilha. Você provavelmente já ouviu aquele papo assim, a Venezuela será um novo Vietnã. Quem fala isso só esquece de um pequeno detalhe, a tecnologia de guerra mudou muito. Não dá para comparar a guerra do Vietnã, uma guerra de guerrilha da década de 70, 70, com o que acontece hoje no século XXI. Isso é coisa de emocionado, né? Tem muitas pessoas que fazem análise apaixonada sobre a América Latina, sobre a região, sobre a esquerda, sobre a Revolução Bolivariana, sobre a Venezuela, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, e esquecem de lidar com a realidade material, né? A realidade material, ela é complicada. Maduro é um líder complicado. Tem muitas contradições, muitas idiosincrasias. Poderia ter construído uma sucessão e não construiu, resolveu se manter, né, no poder. Então, tem muitas questões aí. Não é tão simples. A tecnologia que se tem, inclusive, para combate. O ideal mesmo é que esse problema fosse resolvido diplomaticamente e que os Estados Unidos não atacassem a Venezuela, até porque a gente sabe que o ataque não pararia na Venezuela. A cúpula da CELAC, inclusive, que aconteceu domingo, o ponto principal de discussão foi esse iminente ataque da Venezuela à região. O que dá a impressão é que os Estados Unidos só está esperando uma mudança de tom, sabe? Eles estão vendendo para os americanos que os americanos estão em risco e aí eles precisam proteger os Estados Unidos da Venezuela. Isso daria um apoio da opinião pública a esse ataque. Se bem que não percebo muito Trump querendo apoio de opinião pública, não. O fato é que é sempre bom lembrar que por trás dessa discussão não é Maduro, não é questão de droga, nada disso. É petróleo e posição estratégica. O Maduro chegou a fazer uma carta oficial para o governo russo pedindo, né, que o governo russo mandasse armas, mais especificamente uma estrutura antimísseis, né, uma estrutura de defesa ali para a Venezuela. Mas até onde a gente sabe, não teve uma resposta efetiva do governo russo, não. O governo russo se colocou lá da Venezuela, disse que é contra qualquer tipo de invasão, mas não se apresentou belicamente para isso. Até porque eu acho que seria muito complicado para o governo russo fazer isso, porque seria muito difícil por dois fatores. Eu estou antecipando possivelmente o que a Biazita vai falar. Colocar equipamento militar na Venezuela se tornaria uma guerra por procuração, usando a Venezuela de fantoche. Primeira coisa, na minha visão. Segunda questão, você segue em guerra com a Ucrânia. E está jogando tudo que pode por lá. ele tem uma frente de guerra contra a Ucrânia que está pegando fogo. O fato é que há uma sensação de contagem regressiva, sabe? Porque se a gente falasse assim, não, os Estados Unidos está só blefando, é muito complicado você falar isso quando você tem o maior porta-aviões ali na tua frente. Uma coisa... É muito difícil falar que é só blefe nesse momento. Simplesmente o USS Gerald Ford, cara. Isso é muito... Isso é transcendental, isso é uma coisa fora de proporção. O Trump ameaçar, mas não tem uma estrutura bélica pronta para isso. Nesse momento, há uma estrutura bélica pronta para um eventual ataque à Venezuela. Algumas fontes, inclusive do governo venezuelano, teriam dito para a Reuters, e aí eu vou abrir um parênteses, porque a Reuters é uma mídia ocidental, muito respeitada, mas é uma mídia ocidental, onde essa fonte disse que
o governo venezuelano não seguraria 2 horas de combate se não tivesse ajuda externa. Do mesmo jeito que a gente pode ter uma ação super rápida, a gente também pode ter um grande problema na região. Imagina se, de repente, a Venezuela se transformasse no território, no campo principal de embate das grandes potências que estão até agora só trocando farpas. Rússia, Estados Unidos e China. Se você não for para eles, seria excelente, porque o território deles não seria de forma alguma pego, mas um terceiro território seria completamente destruído, porque dificilmente a Venezuela aguentaria um embate dessas proporções. É como se a gente tivesse uma guerra das Coreias, mas no século XXI, entendeu? As potências brigando, mas no território alheio. O fato é que os dados não dão uma situação boa para a Venezuela. É claro que a gente pode ter um plot, pode ter uma mudança, mas de acordo com as informações reais, efetivas, sem nenhuma perfumaria, a situação da Venezuela é muito grave num eventual ataque americano à região. Lembrando que quando a gente fala que não deve ter um ataque à Venezuela, ninguém aqui está falando do governo Maduro, se gosta ou não do governo Maduro. A discussão não é nem mais essa. A discussão é a soberania de um país, a soberania de uma territorialidade. Porque tem que ser muito ingênuo para achar que depois que os Estados Unidos atacar a Venezuela, vai parar na Venezuela. A grande questão é essa. Não há a menor possibilidade dos Estados Unidos pararem só na Venezuela com isso. Eu vou colocar um comentário rápido só do Pedro Renó, do canal Parabólica também. Eu não vou deixar o vídeo inteiro, pra gente não ter um corte muito longo também. Mas eu vou colocar pelo menos o comecinho, porque eu acho que ele tem imagens do USS Gerald Ford, tá? O link do vídeo do Parabólica tá no chat também para vocês clicarem, deixarem o like, comentarem e interagirem, tá? Eu quero que vocês entendam o seguinte: a situação na América Latina e no Caribe é a mais tensa desde 1961, no conflito da Baía dos Porcos, quando os Estados Unidos tentou invadir Cuba e foi chutado de Cuba, e 62, 63 na crise dos mísseis, quando você tinha mísseis soviéticos com ogivas nucleares em Cuba. É a mais tensa desde aquele período, isso eu tenho certeza. Por que eu estou dizendo isso? Porque os Estados Unidos enviaram ontem o maior porta-aviões do mundo, não é dos Estados Unidos, o maior porta-aviões do mundo para o Mar do Caribe. E assim, a gente já está esperando um ataque à Venezuela a qualquer momento. Assim, piscou, os Estados Unidos pode atacar territorialmente, a gente já falou sobre isso. A questão é quando isso vai acontecer, não é se vai acontecer, parece que é quando vai acontecer. Esse porta-aviões, para trazer em detalhes para vocês, é o USS Gerald Ford. Ele é um porta-aviões criado nos anos 2000, 2012, 2013, se eu não me engano, mas ele é em homenagem a um ex-presidente dos Estados Unidos, o Gerald Ford, que foi o presidente dos Estados Unidos na década de 70. Só para passar alguns detalhes aqui desse porta-aviões aqui para vocês, ele comporta até 90 aeronaves, entre caças modernos e helicópteros modernos também. Ele dispõe de pousos, pista de pouso e decolagens que é o triplo do gramado do Maracanã. Dá três, sabe? Três ou quatro gramados do Maracanã. Então, ou seja, ele é gigantesco. E ele também está acompanhado de caças, F-18, helicópteros e mais 3 destroyers. Tá bom. Aí Isso aqui é por quê? Porque o porta-aviões em si, né, a gente viu isso em outro momento lá no canal principal. O porta-aviões em si, ele não tem grandes defesas. Por quê? Porque ele precisa de espaço para guardar as aeronaves. Então ele precisa de uma escolta, de uma entourage andando em torno dele. E vejam, destroyers, helicópteros, caças, é uma estrutura que dá um raio, né, uma área de restrição em torno do porta-aviões do navio principal, né? Pergunta que a gente tem que fazer: para quê? Esse tipo de... Aí que tá, eu acho que o Pedro matou aqui. Pra quê? Pra quê? Eu vou até ficar por aqui. Tá? É o seguinte, não faz o menor sentido os Estados Unidos mobilizarem esse efetivo militar para a região se não estiverem planejando de fato um ataque. A questão aqui é o seguinte, já está comunicado, Operação Lança do Sul. Se você procurar no Google, você vai ver notícias sobre isso. Então está comunicado, né? Eles usam o subterfúgio
de que é para proteger o seu país, né, das drogas, quando na verdade o que está se fazendo é um ataque direto por interesses econômicos. E que eu concordo com a Biazita, seria muito complicado nesse momento a Venezuela receber ajuda de algum outro país, porque daí esse negócio escala para uma guerra por procuração. E daí eles vão usar a Venezuela como campo de batalha, destroçar a infraestrutura da Venezuela, terraplanar a Venezuela com uma guerra que não é da Venezuela. Então, se Rússia e China se envolverem, é pior ainda. É preciso uma solução pacífica para isso. O Brasil, nós estávamos falando no vídeo anterior, no corte, está na playlist de cortes aqui. O Brasil está tentando discutir com os Estados Unidos o tarifaço, mas também a questão da Venezuela e da região como um todo. Porque o Brasil se coloca como um player na diplomacia e um player muito importante. Então é necessário, nesse momento, uma observação muito atenciosa sobre a região da Venezuela. Eles são nossos vizinhos, têm fronteira conosco, os refugiados virão para cá, sem dúvida, se acontecer o pior. Nós precisamos estar atentos para isso e, principalmente, o governo brasileiro precisa estar com isso na pauta dos debates. E já está. Já está porque eu já vi conteúdo sobre isso. Uma das condições, uma das conversas que o Lula teve na Malásia com o Trump foi justamente sobre a Venezuela. E a gente espera que isso dê bons frutos, dê bom resultado, porque um conflito nessa região seria algo impensável para nós. Porque, como a Biazita disse no vídeo também, não vai parar por aqui. Se os Estados Unidos atacarem a Venezuela, não vai parar na Venezuela. O próximo passo é Colômbia. Depois, talvez, outros países da região. Mas o que você acha sobre isso? Deixa o seu comentário aqui. Não se esquece de se inscrever no canal. Ativa as notificações para ficar por dentro e receber todos os materiais aqui do Café com Notícia e do canal Raf News. E se puder colaborar com o nosso Pix, o QR Code está aqui no cantinho da tela. Esse corte fica por aqui, mas nós temos aqui lives de terça a sexta, 9 da manhã, segunda-feira, às 11 da manhã, para debater esses e outros temas, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.